Salmo 19, versículo 1 a 6. Mesmo sentados, peço a todos a máxima reverência à palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Até aí, por enquanto. Que Deus nos abençoe com a leitura desse texto. Antes de orarmos por iluminação, eu quero pedir aos irmãos que passem para nós um pequeno vídeo. Eu queria que você observasse também esse visual para nos auxiliar no nosso entendimento. Permita-nos isso, Pai. Em nome de Jesus. Tem misericórdia de mim, como instrumento para conduzir o teu povo a esse pensamento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 19, escrito por Davi, é um dos salmos que recebe o título Ao Mestre de Canto, Salmo de Davi. São composições que, propositalmente ou certamente inspiradas por Deus, Davi compõe e entrega ao mestre de canto, ao chefe de música da sinagoga de Davi, para que pudesse ser entoado pelo povo hebreu, aprendido e cantado, lembrado e conhecido por
toda Israel. Essa é a história inicial dos Salmos com esse título. Entretanto, se quiséssemos saber quando foi que Davi compôs esse salmo, fica difícil. Nós não temos aqui como precisar, como olhar para esse salmo em especial e dizer quando foi, que época foi, quando ele era pastor de ovelhas, quando ele já estava envolvido com o exército de Israel, quando ele venceu o gigante. Será que foi quando ele foi ungido rei pela primeira, pela segunda ou terceira vez, até que de fato ele assumiu o trono? Será que foi já na sua maturidade do seu reinado? Nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, está imprimido, está impresso nesse salmo a visão desse salmista, Davi, naqueles tempos em que ele era pastor de ovelhas, certamente passando altas horas da noite a contemplar nos vagos das regiões onde ele pastoreava, contemplar a grandeza, a imensidão do céu durante a noite, a perceber a força do sol durante o dia, e assim, certamente, essa experiência prática de Davi está impressa nesta realidade que ele descreve aqui neste salmo para nós. E certamente também, ao descrever esse salmo, Davi o faz com uma experiência muito grande do conhecimento daquilo que poderíamos chamar dos dois principais livros de Deus. Um nós conhecemos, e hoje nós denominamos de Bíblia. Naquele tempo ainda não tinha toda essa composição, era conhecido mais como Torá, ou a lei de Deus, esse livro tão importante na vida do povo de Deus. E o outro livro poderíamos denominar um livro sem palavras, a própria obra criada, o livro de Deus que fala também de Deus, tal qual as Escrituras, com o mesmo poder, com a mesma competência, com a mesma grandeza, revela o conhecimento de Deus. E é isso que Davi faz aqui nesse salmo. Ele coloca lado a lado essas duas realidades. Ele nos apresenta alguns vestígios da criação. Obviamente nós conhecemos, e hoje pela tecnologia, como nós vimos nesse vídeo, muito mais do que certamente Davi poderia saber no seu conhecimento daquela época. E nós olhamos para tudo isso, ainda que do ponto de vista científico seja bem pouco que vislumbramos aqui, tudo isso aponta para o Criador sem de forma nenhuma contradizer a Gênesis, a criação relatada em Gênesis, bem como inúmeros outros textos das Escrituras. Ou seja, há uma coerência, há uma junção, há uma perfeita harmonia entre aquilo que a criação mostra e aquilo que a revelação de Deus escrita nos apresenta. E Davi faz isso com precisão. Se vocês puderem acompanhar, no próximo domingo pretendo, com a graça de Deus, pregar na segunda parte desse salmo, onde ele nos apresenta a lei perfeita de Deus que restaura a alma. E Davi faz então um paralelo, ele coloca lado a lado a revelação natural de Deus e a revelação especial de Deus, sem nenhuma contradição, sem nenhuma oposição. E uma coisa é certa, e Davi nos mostra isso: todos os dois livros de Deus foram escritos pelo próprio Deus, foram obras do próprio Deus, para revelar-se àqueles que ele se deu a conhecer, sem dúvida nenhuma. E jamais esses dois livros vão se contradizer, sem dúvida nenhuma. Podemos dividir esse salmo em três partes. A primeira parte, a parte que lemos do versículo 1 a 6, a excelência da criação, a palavra de Deus apresentada na obra criada. A segunda parte, a palavra de Deus que foi revelada e escrita. Ambas apresentam a graça de Deus e, consequentemente, de forma conclusiva, a oração de Davi, pedindo então para que essa graça estivesse presente na vida dele. E eu quero te convidar então para olharmos para esse texto e pensarmos um pouquinho a respeito disso. Queria te convidar para colocar no seu coração e a sua mente nas poucas linhas desse salmo e ver o que ele fala ao nosso coração, ao seu coração e ao meu coração. O livro da natureza. O livro da natureza. O capítulo 1, se considerarmos essa
proposição metafórica, que é um livro, então esse livro está dividido em 3 capítulos. E os irmãos vão perceber nitidamente isso. Capítulo 1 nos apresenta os pregadores celestiais, nos apresenta os arautos de Deus na infinita criação dele. E é isso que a gente percebe nas primeiras linhas desse salmo. Os céus proclamam, o firmamento anuncia, um dia discursa, ou a noite revela. Observe que todas essas palavras são palavras muito comuns quando se refere àqueles que têm um anúncio a fazer. Portanto, o capítulo 1 está nos apresentando os pregadores celestiais de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Os pregadores celestiais, o céu, a terra e o mar são esses pregadores. O céu é apresentado como a mais gloriosa, majestosa e reveladora pessoa que proclama Deus. Nessa poesia, nesse poema revelacional. Os céus estão no plural e não no singular, porque retrata a diversidade, a grandeza, a gloriosidade. E quando nós vimos aqui esse pequeno vídeo, foi apenas para os irmãos compararem, e deu para perceber como é pequeno o que a gente conhece a respeito daquilo que Deus criou. Quem tiver tempo, depois pode ver esses vídeos. Há alguns vídeos desses que levam uma hora e pouco, para apresentar aí apenas o que a ciência conseguiu identificar. É óbvio que podemos saber, a própria ciência admite isso, que o que é apresentado é o que já foi conhecido, vamos dizer assim, superficialmente, né? Mas a própria ciência reconhece que há uma infinidade muito maior a ser conhecido, a ser percebido. Então, quando o texto fala, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, o texto está dizendo que esses céus, no plural, representam a diversidade da obra criada de Deus e que faz, que anuncia, que mostra a presença gloriosa de Deus, criando e mantendo, ordenando e conduzindo a sua obra criada. Quando nós vemos as chuvas, as nuvens, o vento, o ar, o sol, a lua, as estrelas e tudo mais que pudermos observar, tudo isso nos faz saber que Deus está no controle de tudo. Os céus do firmamento, os céus dos céus, falam da glória de Deus. E é importante aqui percebermos isso. O firmamento não é glorioso, embora é majestoso quando nós olhamos, contemplamos. Que coisa linda quem tem o privilégio de ir num ambiente onde não tem a interferência dessa luminosidade, dos efeitos das construções onde nós estamos. Quando você pode ir, por exemplo, numa roça, no interior, num lugar bem tranquilo, numa noite escura, e você olha para cima no céu limpo e percebe a imensidão, as inúmeras estrelas, como é fantástico observar tudo isso. Mas observe você que o salmista diz que tudo isso anuncia a glória de Deus. A glória de Deus. Esses arautos dos céus estão anunciando a glória de Deus, estão proclamando a glória de Deus, estão testemunhando a contínua ação poderosa desse Deus, mantendo a sua obra criada. E nós somos convidados pelo salmista, pelo texto, pela palavra de Deus, a visualizarmos isso, a percebermos isso, a ouvirmos essa proclamação. Essa é a palavra de Deus. Os arautos celestiais estão alardeando o que está acontecendo. E eu quero apenas ler para os irmãos aqui uma conclusão do Dr. Adalto Lourenço. Ele é um cientista e físico e também é um presbítero da igreja presbiteriana, não sei quantos aí me conhecem. E ele fala no seu livro, ele descreve o que seria a compreensão daquilo que cientificamente se denomina de teoria da criação especial. Todas as coisas criadas constituem o produto de um ato único e soberano por parte de um Criador onisciente, onipotente e pessoal, o qual não depende da sua criação para a sua existência e nem é parte dela. Observe que o Salmo fala isso. O
Os céus proclamam a glória de Deus. Isso é Deus na sua grandeza, na sua onisciência, na sua onipotência, né? Mas ao mesmo tempo, quando esse céu proclama a glória de Deus, mostra a personalidade, a relação desse Deus com sua obra criada, o que contradiz a ideia dos cientistas da criação, onde pode até ter havido a criação, mas Deus criou e deixou para lá, foi embora, foi fazer outra coisa, e a criação foi entregue à própria sorte. Não, não é isso. O universo foi criado do nada. A palavra lá em hebraico, em Gênesis 1, é ex nihilo, criado do nada, recentemente incompleto, complexo, funcional e com a idade aparente. O mundo não tem milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Ele foi criado recentemente da forma que é, da maneira que é. Todas as formas de vida foram criadas no princípio complexas e com uma diversidade básica, uma capacidade de adaptação limitada e simultaneamente. Diferente do que a ciência tenta provar, que há uma evolução, que há um vermezinho que saiu da água, que evoluiu, que virou não sei o quê, que virou não sei o quê, que virou um macaco, que virou um homem. É incompatível isso com as escrituras e com o que nós percebemos no universo. O planeta Terra experimentou na sua existência uma catástrofe global recente, catastrofismo, através do qual pode-se explicar cientificamente os muitos aspectos geológicos, como a formação dos continentes, da dorsal oceânica e da estratigrafia, da rápida formação dos fósseis e o posicionamento desses nas camadas estratigráficas. Ou seja, ele está referindo-se ao dilúvio de forma científica. Essa foi aquilo que é chamado de catástrofe universal. Existem provas substanciais na biosfera, acima da biosfera e abaixo da biosfera, que comprovam as 4 primeiras proposições e a teoria da criação especial. Portanto, cientificamente, a gente percebe que, olhando para o universo, olhando para tudo isso, o que o salmista diz no Salmo 19, de fato, é compatível com a criação, até mesmo cientificamente. São infinitos os argumentos em prol do Criador, e é isso que nós vemos aqui. Um Criador consciente, um Criador inteligente, um Criador que planejou, que controla, que preside, que organiza, que mantém, e ninguém pode rebater ou mudar isso, né? E quando nós vemos aqui em Salmos, nós estamos vendo o testemunho dos céus, e não apenas um simples indício, uma possibilidade. O salmista descreve essa presença dos céus, do firmamento, como uma declaração inconfundível e irrevogável da obra criada. O firmamento está anunciando as obras das mãos de Deus. O firmamento está repleto de testemunhos dessa obra maravilhosa do nosso Deus. E diante de tudo isso, a primeira conclusão que a gente pode tirar é que, embora haja uma declaração sendo feita em alto e bom som, segundo o próprio texto revela, né? Está sendo proclamado. A palavra proclamar aqui refere-se àquela ideia dos arautos, onde é tocada a trombeta, onde é anunciado com voz audível, o povo é reunido e o anúncio é dado. E de fato ele usa essas palavras: anuncia, discursa, fala para o povo, revela, mostra, é visível, não é esconde, não é incompreensível. Toda essa revelação natural, nós nos deparamos com um problema. O que adianta tudo isso se aquele que poderia ou que deveria olhar é cego e surdo? E de fato, quando nós vemos isso, na verdade está sendo colocado em contraponto àquilo que é argumentado nos primeiros salmos. Esse salmo está naquilo que nós chamamos de o primeiro livro dos salmos. O livro de Salmos é dividido em vários grupos, e o primeiro livro, ele tem, se você voltar a sua página aí, no capítulo 14 especificamente, embora há também nos outros salmos, mas especificamente o Salmo 14, está sendo confrontado o ateísmo, aquilo que nós denominamos hoje de ateísmo, a negação de Deus. Diz o insensato no seu coração: não há Deus.
E quando o Salmo 19 então aparece aqui, ele está confrontando essa realidade e explicando por que o ateísmo existe. Porque existe aqueles que negam a Deus, porque são cegos e surdos, não podem ver os céus como obra de Deus, não podem ouvir o que está sendo proclamado pelos céus. A revelação natural está diante de todos, mas nem todos podem ouvir ou perceber ou ver. Não é a revelação natural que é incompetente, não, é uma revelação perfeita de Deus, a sua obra criada, é uma revelação suficiente para sabermos de Deus, o Deus Criador e dos seus propósitos, sem dúvida nenhuma. Não há incompetência na obra criada como revelação natural de Deus, não. A incompetência está em nós, pelo nosso pecado, nós somos cegados. As Escrituras nos informam que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. E um cego não pode ver, por mais que ele queira. Se chamarmos um cego aqui e falarmos para ele: olha como ficou bonita a igreja com os bancos novos, não vai fazer a menor diferença para ele, ele não pode ver. Se chamarmos aqui um mudo, surdo, para ouvir a mais bonita melodia por uma voz maravilhosa, fantástica, esse surdo não poderia de maneira alguma manifestar o seu entendimento a respeito do que foi cantado, porque ele não tem audição. Ele não poderia externar o seu entendimento, sua percepção da maravilha da música que foi executada. No entanto, o fato dele ser surdo não elimina a beleza da música, pelo contrário, mostra a deficiência dele. E quando nós lemos esse salmo, de fato, esse salmo atesta e coloca diante do ser humano a sua incompetência, a sua cegueira para perceber Deus. Mas aqueles que creem em Deus, aqueles que conhecem a Deus, vivem a verdadeira espiritualidade aos pés do Senhor, devem ser aproximados ainda mais de Deus diante da grandiosidade da obra dele. Essa é a primeira conclusão que nós podemos tirar. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Além dessa primeira página que nos apresenta os arautos celestiais proclamando essa mensagem, nós temos então que responder uma segunda pergunta: como é a homilia desses pregadores? Como é que eles falam? O texto está dizendo que eles proclamam, o texto está dizendo que eles anunciam, eles discursam, eles revelam. Como eles fazem isso? Observe, versículo 3. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Contraditório, não? Como é isso? Como é que acontece? Como é que esse discurso então alcança? Um dia discursa, outro dia, uma noite revela o conhecimento da noite. Mas como que isso acontece sem nenhum som, sem palavras? Semana passada nós tivemos o privilégio de acompanhar a mensagem sendo traduzida na linguagem de Libras, né? Não sei quantos irmãos estavam aqui, e é uma coisa que eu acho assim muito bacana, a gente poder ter alguém traduzido, né? Eu não sei nenhum gesto aqui, não sei se alguém sabe, mas quando eu observo aquilo sendo feito, e eu vejo, eu frequento lá a igreja dos meus familiares, tem vários surdos que frequentam lá, e eles acompanham, eles cantam do jeito deles, com aqueles sinais. Coisa maravilhosa, sem som nenhum, apenas com visuais, com gestos, né? Eles entendem, se comunicam e adoram Deus. Adoram? Adoram. Adoram Deus. E quando nós lemos esse salmo aqui, essa expressão, ela gera uma tremenda curiosidade ao meu coração, e eu fico me perguntando, como é que é isso? Como é que pode proclamar? A palavra proclamar, ela requer necessariamente um anúncio muito alto, sonorido, que alcance grandes distâncias. Como é que isso acontece se não há linguagem, não há palavras, não se ouve nenhum som? Como é que é isso? O texto está dizendo que uma história está sendo contada.
através dessa contínua, dessa harmoniosa movimentação da natureza, uma história está sendo contada, uma mensagem está sendo anunciada. Dias e noites são testemunhas dessa grande mensagem e não podem ser silenciados, querendo você ou não. Essa noite, daqui um pouco, vai se desvanecer, vai passar e vai começar a clarear, e nada pode deter isso. E então o sol ressurge e brilha e emite o seu calor, e ninguém pode impedir os raios solares de alcançar onde ele tem e onde ele vai alcançar. Assim é essa mensagem que está sendo anunciada. Ela não pode ser detida, ela tem a sua força, ela se estende, ela se lança sobre a terra, e ela está sendo dita dia após dia, noite após noite. E como é isso? Como que acontece isso? Podemos observar de algumas maneiras. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite. E quando nós olhamos essas palavras, elas não são apenas palavras para descrever o momento, mas são palavras que têm um significado profundo. O dia nos remete ao momento em que nós existimos. Evidentemente que a nossa realidade hoje mudou por causa da tecnologia. Temos luz, então o culto acontece à noite. Podemos ainda fazer muitas coisas. Algumas pessoas trabalham a noite toda, não é verdade? Então, por causa da tecnologia, algumas realidades mudaram. Mas quando o Salmo foi escrito, noite era um lugar onde as pessoas estavam dormindo, apagadas, escuridão. E dia era onde a vida acontecia, o movimento, as coisas, os afazeres. Então, o dia nos remete às coisas diárias, ao propósito para aquilo que Deus nos fez. Enquanto a noite nos faz saber, nos traz a memória dos preparativos para a noite, para o momento em que nós vamos dormir eternamente, inclusive. Quando vivemos as horas da noite, precisamos pensar nisso. Como dizia um tio meu maior medo, falava esse meu tio, eu não, tá, irmãos? Meu maior medo é acordar morto, né? Ele falava, eu tinha medo de dormir porque eu tinha medo de acordar morto. Meu filho, se você dormir e morrer, você não vai acordar morto, você está morto, né? Não precisa se preocupar, né? Mas a perspectiva da noite, de fato, deve nos conduzir a pensar como é que eu vou fechar os meus olhos aqui, porque eu posso não abri-los mais. Recentemente eu contei para os irmãos aqui do pastor Cleuson, que deitou para dormir e não acordou mais. A gente precisa pensar nisso. A noite nos revela essa realidade. Quando nós nos deparamos com a noite, somos levados a pensar que um dia temos que descansar, e por isso precisamos estar certos que vamos descansar no Senhor. Enquanto o dia nos move a trabalhar, mas não apenas trabalhar por trabalhar, trabalhar para o Senhor. O propósito de estarmos aqui é o propósito do nosso Deus. Ele nos criou com esse propósito, nos criou para a sua própria glória. Não é apenas o firmamento, os céus dos céus, não é apenas a obra criada que anuncia ou que deve anunciar a glória de Deus, mas eu e você existimos e fazemos as coisas porque precisamos proclamar, anunciar a glória de Deus. Existimos para a glória de Deus. Você tem consciência disso? O dia nos faz saber que vivemos sob a luz de Deus que nos ilumina e não podemos fugir desse propósito. Não podemos perder de vista esse propósito. Mas a noite nos faz saber que não podemos escapar das trevas, senão pelo brilho da luz do nosso Deus. A noite não tem sol. Isso é proposital, essa linguagem aqui. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. A intenção não é apresentar um vácuo, um silêncio, onde nada é dito. Não é essa a intenção. A intenção é expressar que a mensagem ela é tão efetiva e completa, de uma forma didática, que até mesmo a menor criança pode perceber. Nós que somos pais, temos filhos pequenos. Qual pai aqui que nunca pegou um livro só com imagens e mostrou o seu filho para que ele pudesse aprender, principalmente nós que somos crentes, as histórias da Bíblia? Não é verdade? Quantos pais aqui já fizeram isso? Tiago já fez para Eva, muitas vezes, com certeza, contando histórias. E assim, nós com essa linguagem didática comunicamos, ensinamos e fazendo com que nossos filhos cresçam e aprendam. Assim é a linguagem de Deus, simples. E portanto,
Indesculpáveis somos se não compreendermos essa grande mensagem. Por isso o ímpio, o ateu, é indesculpável. Não há um pregador com uma homilia, com uma pregação tão forte, tão precisa, tão pronta, tão compreensível como o sol, a lua e as estrelas. Não há. Sem palavras, eles nos fazem saber que uma grande mensagem está sendo dirigida. E sabe por que sem palavras? Porque o propósito dessa mensagem não é alcançar os seus ouvidos. O propósito dessa mensagem é alcançar o seu coração. E quando nós contemplamos com os olhos, quando nós visualizamos e refletimos aquilo que nós visualizamos, nós tratamos isso com o nosso coração. Diferente de quando nós ouvimos. Aquilo que nós ouvimos, nós temos a tendência a racionalizar, a pensar. Fulano, você vai em tal lugar assim? A pessoa, deixa eu pensar. Agora, se você mostra um lugar bonito com uma pessoa, ela pensa com o seu coração: como eu queria ir esse lugar. Ela já é induzida a desejar aquilo, a amar aquela realidade. E assim, didaticamente, então, essa grande mensagem é colocada diante de nós, não com palavras, com som para alcançar a nossa razão apenas, mas com um visual maravilhoso, lindo, que mostra, manifesta a glória de Deus e que pretende alcançar o nosso coração, para que possamos conhecer a glória desse Deus. A glória desse Deus. A instrução é clara. Embora não há palavras, a instrução é clara. É a manifestação da graça de Deus. Observem vocês que o final do versículo 4 pretende mostrar isso. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. A graça de Deus é derramada, é distribuída e alcança cada centímetro da obra criada de Deus. Essa mensagem ecoa igualmente, ano após ano, dia após dia, séculos após séculos, inevitavelmente. De igual forma, assim é a graça de Deus. A graça de Deus não varia, a graça de Deus ela não flutua, ela não muda. É a mesma, ontem, hoje e será eternamente. Quando nós lemos então isso aqui, nós estamos ouvindo a mensagem da graça de Deus sendo falada plenamente a partir da obra criada pelo Pai Celeste. Precisamos então, irmãos, ouvir essa mensagem de graça. E eu quero dizer para vocês uma coisa: se você não estiver gostando da mensagem que você está ouvindo, por exemplo, hoje aqui no culto, você é livre para se levantar e se retirar e ir para um local, um ambiente onde você não precisa ouvir mais essa mensagem sonora que está sendo dita nesse momento. Ou seja, nós a qualquer momento podemos fugir da presença de qualquer pregador dos púlpitos, podemos nos ausentar de qualquer homilia que esteja sendo trazida aos nossos ouvidos, mas jamais poderemos encontrar um lugar onde podemos esconder da grande mensagem proclamada pelos céus, que é dirigida a cada um de nós. Não há um lugar na terra onde possamos nos esconder dessa grande mensagem. Você pode fugir da mensagem que está sendo pregada por mim nessa noite, mas ao sair aí fora, olhar para cima, ao receber o sol sobre os seus ombros, ao perceber a claridade do dia, você está inevitavelmente sendo alcançado pela grande mensagem que os céus proclamam a respeito da glória de Deus. Não há como fugir, não há como se distanciar. Essa é a grande e maior verdade desse segundo capítulo. O primeiro é que a mensagem não pode ser ouvida por quem é surdo ou vista por quem é cego. A segunda é que inevitavelmente você não pode fugir dessa mensagem, ainda que você seja surdo, ainda que você seja cego. A mensagem está presente, é você quem não pode ou não está contemplando. Irmãos, o que nos leva ao terceiro capítulo desse primeiro livro. Qual é a mensagem que esses pregadores estão pregando? E aí o salmista faz uma pausa e ele escreve um poema interessante a respeito do sol. Aí pôs uma tenda para o sol,
o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A mensagem celestial. Qual é essa mensagem? Precisamos olhar agora as figuras que ele coloca à nossa disposição para nos explicar a respeito dessa mensagem. Ele vai dizer, primeiro, apresentar o sol como noivo e como herói. Duas figuras muito importantes para compreendermos a dimensão dessa revelação natural e o que ela quer nos apresentar, o que ela quer nos ensinar. O noivo não é outro, senão aquele que é o noivo da igreja. E nós sabemos disso. Aqueles que leem a palavra escrita sabem disso. A figura do sol, então, é representar, é mostrar a dignidade, a presença, a beleza, a majestade desse noivo presente, percorrendo cada centímetro da obra criada. E, ao mesmo tempo, ele manifesta essa mesma pessoa como herói. Um herói de guerra. Um herói que tem uma batalha, um herói que a enfrenta, um herói que a executa sem nenhum temor, sem nenhum tremor e sem receio de enfrentá-la. E ele usa o sol como referência para mostrar que esse herói levanta-se e cumpre o seu percurso e não é sequer frustrado naquilo que faz. E é interessante, porque nós que estamos aqui no solo da terra, nos dizem que, por exemplo, está armando uma tempestade. Essa semana teve uma tempestade muito forte, acho que na sexta-feira, né? Rapidamente o céu se escureceu aqui em Vila Velha, não sei para outros lugares onde outras pessoas estavam, mas se escureceu a ponto que algumas pessoas assustaram. E foi rápido, não sei quantos anos, foi rápido. E nós que estávamos aqui, então, deixamos de perceber de maneira mais enfática a presença do raio solar, não é verdade? Mas o sol não foi ofuscado, não foi mudado, a sua força, o seu poder não foi mexido, apenas foi impedido pelas nuvens de alcançar de forma mais intensa aqueles locais onde essas nuvens foram postas por cima. O sol representa esse herói que não pode ser vencido, que não pode ser frustrado, que não pode ser impedido e que cumpre o seu percurso, que se regozija ao fazer isso, que se alegra ao fazer isso. É um noivo suntuoso, vestido, irradiante, brilhoso, com alegria contagiante, que se mostra a nós a cada dia. Esse é o sol, e ele tipifica Cristo, a presença de Cristo. É uma figura que certamente pela fé Davi contemplava, que viria e que brilharia sobre a face de cada um dos seus eleitos. O sol nascente, o sol naquele momento mais glorioso, o sol que raia eliminando a escuridão, as trevas, o sol que traz dia onde antes era noite. Assim é a presença de Cristo na nossa vida. Quando nós contemplamos, ou quando Cristo nos alcança, Ele elimina as trevas da nossa vida. E nós percebemos então o brilho dele, toda a sua glória, toda a sua majestade diante de nós. O sol nos faz saber disso. O sol não irradia a luz dele pura e simplesmente. O sol irradia e manifesta a luz do grande Deus, Criador do céu e da terra. Essa semana eu estava vendo uma reportagemzinha e alguns cientistas fizeram um cálculo que eles visualizam que o sol está se esfriando e que vai apagar num determinado momento, e que quando isso acontecer, em 65 dias, a superfície da Terra vai estar numa temperatura de, se não me falha a memória, de mais de 60 graus negativo. Ou seja, a superfície da Terra igualmente estará congelada, toda a água, todo o ambiente. Não haverá em 65 dias possibilidade nenhuma de vida, se o Sol deixar de emitir o seu calor. E é interessante que o salmista fala sobre isso. Nada refoge ao seu calor. Nada refoge ao seu calor. Uma caverna
uma gruta, ela pode impedir a entrada direta do raio solar, mas inevitavelmente ela sofre os efeitos do calor do sol. Quando eu trabalhava na minha área de elétrica, eu dei manutenção em alguns túneis de barragens hidrelétricas, e quando você entra naqueles ambientes, às vezes 400, 500 metros para dentro da terra, debaixo da água, e a pressão da água é tão grande que aquela muralha de concreto, ela filtra a água como um fio de barro, constantemente. E onde aquela água é filtrada, vai formando uns resíduos, né? E aquilo é chamado de estalactite e estalagmite, depende da posição onde ele brota, né? A pressão daquela água. Mas isso acontece também porque, apesar de estar lá dentro, naquele interior, há um ar circulando ali, e esse ar faz com que aquela substância seja então materializada e solidificada, e ela se torna visível. Desses ambientes tão profundos, lugares onde a luz do sol não penetra, nós tínhamos que entrar com iluminação artificial para enxergarmos lá dentro, mas acontecia isso por causa do calor do sol que de alguma maneira circulava ali dentro. Nada foge ao seu calor. Principia numa extremidade e vai até a outra. Ele cumpre o seu percurso. Finalmente, o que a gente observa também aqui é que esse caminhar do sol mostra essa graça infinita de Deus sendo trazida a nós, sendo mostrada e apresentada, e ela principia, ela tem o seu início e cumpre todo o seu percurso. É aquilo que nós sabemos, que haverá um dia que o Evangelho será pregado em toda a terra, e quando isso acontecer, Cristo voltará. Há um percurso sendo cumprido, e inevitavelmente será cumprido, e consequentemente, onde ele passa, ele deixa as suas consequências, e é inevitável pensarmos e lembrarmos sobre isso. Vamos falar mais profundamente na semana que vem, mas é inevitável dizermos que a presença de Cristo, ela é para a salvação de muitos e para a ruína de outros tantos. Sabe, irmãos, assim como o sol pode ser vida para alguns, ele pode ser morte para outros. Em alguns lugares de deserto e até mesmo em ambientes onde o sol aparece de uma forma muito forte, nós não podemos resistir, facilmente morreríamos. Assim também é a presença de Cristo. Ele traz salvação na vida daqueles em quem ele vive, mas ele será também aquele que vai levar a juízo, a condenação, aqueles que forem cegos à sua revelação, à sua apresentação. O caminho da graça de Deus é irresistível para aqueles que estão atentos ao que ele está nos mostrando. A graça de Deus não pode ser resistida, e essa pedagogia que nos é apresentada aqui, é comum enxergarmos ela nas Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele fala assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades, as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus, ela nos é apresentada de forma didática, e é isso que o salmista está fazendo, apresentando, através da obra criada, a graça infinita de Deus, e que, apesar de ser o Deus criador do universo, do céu e da terra, essa graça pretende alcançar você e a mim. Ela já te alcançou? Ela já te alcançou? Ela está presente na sua vida? Jesus, o sol da justiça de Deus, raia a cada manhã na sua vida? Brilha no seu ser? Ou será que você vive cego, sem entendimento, na escuridão, nas trevas da noite, sem o brilho desse noivo que é Cristo Jesus? Quando o salmista diz que esse sol faz o seu percurso, é importante ressaltar que, ao fazer isso, o sol não faz motivado por interesses nossos. O sol não faz isso porque nós queremos. É claro que a linguagem aqui, a linguagem é de observação do salmista, né? Alguém vai dizer: ah, mas o que gira em torno do sol é a terra, né? Nós não estamos discutindo aqui o movimento da translação, esse negócio aí que certamente tem gente que entende melhor do que eu, isso aí. Mas o que o salmista está usando é essa figura para apresentar que, ao fazer isso,
o sol o faz de livre e espontânea vontade, generosamente, Ele nos faz saber que também esse percurso misericordioso de Cristo, sua graça, está também sendo trazida a nós, de maneira voluntária, pela própria vontade de Cristo, para que possamos receber nossa vida também. Essa é a mensagem inicial desse santo. Essa é a mensagem desse livro. A revelação natural de Deus apresenta, sem palavras, de maneira inconfundível, de maneira inegável, que Deus criou todas as coisas, governa todas as coisas para a sua própria glória, mas que esse Deus usa isso para que possamos conhecer, se mostra a nós através dessa realidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, ele fala, e eu quero finalizar a nossa mensagem lendo para você essa expressão do apóstolo Paulo, que você possa voltar para sua casa pensando nisso. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Agora preste atenção no que nós temos. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Você pode ir embora hoje, continuando a negar a Cristo, se você não tem ainda como seu Salvador. Você pode voltar para sua casa sem se preocupar com a glória de Deus, mas você vai sabendo que você é indesculpável diante desse Deus, e que você não pode fugir ao testemunho desse arauto celestial, proclamando a você, falando a sua vida, que você precisa desse Deus, que você pertence a Ele, que você foi criado para a glória dele. Você não pode voltar para sua casa sem saber disso, se você ainda não sabe. E aqueles que já sabem, certamente, mais entusiasmado ainda, glorificaremos o nosso Deus. Viveremos para a glória do nosso Deus, aleluia. Que possamos fazer isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quero convidá-los a colocar-se em pé. Nós vamos orar, entregando este momento nas mãos de Deus, entregando as nossas vidas, entregue a sua vida também. Você que ouviu essa mensagem, não continue como aquele sujeito do Salmo 14, versículo 1. Não continue sendo um ateu, negando Cristo, negando Deus, negando a revelação natural, a revelação especial. Pelo contrário, saia daqui hoje disposto a ouvir a voz de Deus, a contemplar a mensagem de Deus na sua obra criada, a perceber a sua glória maravilhosa através desse universo. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que lemos. Muito obrigado, Deus, porque esta palavra é viva e eficaz e tem falado e fala ao nosso coração. Muito obrigado porque aprove ao Senhor nos trazer a este momento de reflexão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos preparou, ó Deus, essa palavra nos tempos eternos, nos fez, ó Deus, no dia de hoje, tirarmos alguns momentos para lermos e pensarmos nessa palavra. Pai, no entanto, nós colocamos nossa vida diante do Senhor, mediante o que contemplamos nessa palavra, os ensinos dessa palavra, para dizer, ó Deus, que precisamos de Ti na nossa vida. Continua, Senhor, derramando a Tua graça misericordiosa, a Tua graça irresistível sobre a nossa vida. Não permita, ó Deus, que fujamos da Tua presença, até porque isso é impossível. Pensaríamos que estamos fugindo de Ti, mas inevitavelmente, onde quer que formos, estaremos diante do Senhor. A obra criada nos mostra isso. Se formos ao infinito desse universo, ainda lá estaremos na presença do Senhor, Deus. Que possamos sair daqui hoje sabendo disso, que possamos em nenhum momento negarmos esse conhecimento, esse entendimento da glória do Senhor. Pelo contrário, que possamos perceber na maravilhosa obra criada a glória suntuosa do Senhor, nosso Deus. Oh, Pai, percebemos a grandeza do Senhor dirigindo, conduzindo, cuidando de cada detalhe dessa obra criada e perfeitamente também conduzindo as nossas vidas, quer seja no dia, quer seja durante a noite, para a glória do Senhor.
toma a vida dos teus servos aqui nesta noite. Que esta mensagem possa de fato nos fazer, ó Deus, mais desejosos de glorificar, de exaltar, de bendizer o teu nome, porque só o Senhor é Deus. E se porventura adentrou esta casa alguém que até então negligenciava essa revelação natural da obra criada, que não enxergava, que ele possa ver a partir de agora, que não ouvia esta grande mensagem, que ele possa ter audição a partir de agora, para ouvir essa grande mensagem, para recebê-la no seu coração, para recebê-la na sua vida e para compreender, Deus, a pessoa de Cristo, o noivo maravilhoso da igreja, o nosso herói, o nosso Salvador, que faz o seu percurso graciosamente, vitoriosamente, trazendo-nos salvação. Ó Pai, em nome de Jesus, que seja assim na vida de cada um de nós, e para a glória do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos irmãos em Cristo, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto, e te dê a paz, que Ele se faça presente na sua vida nesta semana. Por isso, irmãos, que a glória bendita do Senhor nosso Deus, que a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, o nosso Pai, seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir a você que se assente só mais um pouquinho. Eu preciso lembrar de algumas informações importantes aqui. Eu já pedi a oração do Jair. Continue orando, irmãos. Estado de muito crítico, orando pela família, especialmente minha cunhada, meu irmão. Também, irmãos, nós teremos no próximo final de semana o nosso encontro de casais. E isso vai acontecer, esse evento vai acontecer lá no prédio da nossa irmã Solange Edson, vai ser lá no Salão Social, mesmo, Solange? Certinho, Então, os irmãos que não sabem como receber um papelzinho, tem um pouquinho com o endereço, você está convidado a estar conosco, cada um dos casais da igreja. Será o nosso encerramento das atividades da classe de casais esse ano, Então, você precisa confirmar sua presença aí, ou com a nossa Dorotila, ou com a nossa irmã Raquel, que está aqui atrás aqui, Por favor, tá bom? Confirme sua presença lá. Será um prazer recebê-los. O horário é 19h30, tá? Para não fugirmos aí daquela nossa regrinha básica do horário das nossas atividades, Amanhã nós vamos reunir o conselho às 20 horas. Se você tem algum assunto encaminhado ao conselho, por gentileza, o mais breve possível, E amanhã vai ser a primeira das reuniões que nós temos no final de ano. São vários assuntos a tratar. Não sei quantos nós vamos conseguir deliberar amanhã. E os irmãos encaminham, o que for necessário, nós vamos estar, na medida do possível, priorizando, atendendo, o que puder, tá bom? Os irmãos que ficaram devendo o planejamento, por favor, encaminhem para mim até o dia de amanhã, por gentileza, tá bom? Quinta-feira, nós vamos ter um culto especial, onde vamos estar celebrando um culto de ação de graças. Está conduzindo-nos desse trabalho a nossa sociedade, a SAF, não é isso, irmão? Estará pregando para nós o presbítero Paulo, um pregador especial, você não sabe disso, Uma palavra boa sempre, e ele vai estar falando para nós nessa quinta-feira. Razão também, Ele prega bem e ele é o conselheiro da SAF. Então tem duas razões para ele estar à frente desse trabalho quinta-feira. Se Deus quiser, estaremos juntos aqui, e juntos vamos glorificar a Deus, vamos agradecer a Deus muitas bênçãos que temos recebido, E depois nós vamos ter uma confraternização, Então quem puder, se tiver condição, traz um pratinho cheio de salgadinho, alguma coisa, guloseima aí, para a gente fazer aquela confraternização, aquele bate-papo gostoso aqui depois do culto, tá certo? Colabore aí com as nossas irmãs da SAF, Então são esses aqui os comunicados que eu tenho para os irmãos. Que Deus dê uma boa semana a todos, tá bom?